A gente tem ouvido falar muito nessa guerra sobre foguetes do Hamas e o estrago que eles fazem. Mas nós temos uma outra categoria de mísseis que estão alterando o equilíbrio de poder e disseminando armas com capacidades, alcance e precisão muito maior. E isso vai mudar toda a realidade militar do Oriente Médio. Eu vou mostrar no vídeo de hoje, contar um pouco para vocês dos mísseis que os Houthis, que estão localizados aqui no Iêmen, estão lançando em Israel e o alcance, o perigo desses mísseis. Chegou a tão esperada hora de você ter acesso ao meu conteúdo exclusivo. Eu vou lançar o meu aplicativo, o Rock Academy. É isso aí. Se você ama geopolítica, gosta do canal e cada vez mais quer saber o que está acontecendo no mundo, fica aqui que eu vou te contar o futuro do professor Rock. A minha missão aqui no canal sempre foi transformar vidas com conhecimento e trazer as ferramentas necessárias para que vocês pudessem se defender do bombardeio de fake news e narrativas tendenciosas. E eu quero elevar ainda mais o nível do conteúdo que chega até você. Por isso, Rock Academy não vai ser só um aplicativo educacional, mas uma jornada do conhecimento, uma plataforma onde você vai poder se desenvolver pessoalmente e profissionalmente, além de se conectar com as pessoas que estão na mesma jornada. O mundo vive um dos momentos mais críticos da sua história, com crises, conflitos e transformações que afetam a sua vida, os seus negócios e a sua segurança. Estar bem informado te permite se proteger e navegar nesse momento de instabilidade. Por isso que nós criamos o Bunker do Rock, uma central de informação, análise e inteligência diários em tempo real, que te contam tudo o que está acontecendo no mundo. E tudo isso é exclusivo do Rock Academy. E não para por aí. Quem fizer a sua reserva até o dia 30 de novembro vai ter acesso a um dos meus cursos mais concorridos, o do meu livro, Inteligência do Carisma. E eu também vou te convidar para fazer parte do meu Close Friends no Instagram, onde você vai poder acompanhar a minha rotina e os bastidores do processo de produção de conhecimento aqui do Rock Academy. Tudo isso que eu falei para vocês numa oferta especial de Black Friday com 50% de desconto por apenas R$ 29,90 por mês, ou seja, menos de R$ 1 por dia. Acesse o link aqui na descrição do vídeo, faça o seu cadastro para garantir a sua vaga. Lembrando, é até o dia 30 de novembro. Espero vocês no Rock Academy. Vamos entender então da onde foram lançados esses mísseis, e eles vieram do Iêmen, como eu comentei com vocês. O Iêmen é controlado por uma milícia associada ao Irã, os Houthis, e eles declararam guerra a Israel e lançaram no dia 31 de outubro um míssil balístico de longuíssimo alcance, e eles lançaram o seu míssil aqui desse pedaço mais avançado da fronteira, quase para dentro da Arábia Saudita, direto para Israel. O míssil percorreu, deixa eu mostrar aqui para vocês, 1.600 quilômetros, e ele foi interceptado pelo sistema de defesa israelense conhecido como Arrow, que foi criado há 23 anos atrás e nunca tinha sido usado num combate para interceptar um míssil superfície balístico dessa distância. E isso daqui bateu todos os recordes de ataque de uma nação lançando um míssil para outra nação. O míssil foi abatido no espaço, acima de 100 quilômetros da superfície, e isso também é uma novidade em combate. Então, deixa eu repetir aqui para vocês, porque isso é um recorde e tem uma importância, uma relevância muito grande. É a primeira vez na história que um míssil percorre uma distância tão longa, míssil balístico, para atacar um outro inimigo. E é a primeira vez também que, uma situação como essa, esse míssil é abatido no espaço. Para complicar ou para fazer as coisas ainda mais difíceis, isso daqui foi lançado por uma milícia, uma organização terrorista que é mais forte que o próprio país. Então, aqui a gente vai começar a entender a importância que essas novas tecnologias têm
no equilíbrio geopolítico e de poder do Oriente Médio como um todo. Deixa eu voltar um pouco no tempo e contar para vocês a história da proliferação, do uso dos mísseis dentro da região do Oriente Médio. E aí, quando a gente volta no tempo, há 50 anos atrás, os mísseis já faziam parte das guerras e dos conflitos no Oriente Médio. E o Scud, o míssil soviético, que era o carro-chefe dos mísseis naquela época, foi usado pela primeira vez aqui na região em 1973, na Guerra do Yom Kippur, contra Israel. Avançando um pouquinho mais para frente, na década de 80, na guerra entre Iraque e Irã, a Guerra das Cidades, centenas de Scuds foram lançados de ambos os lados, porque os dois países tinham ou compraram Scuds dos soviéticos. E agora tem um dado assustador que revela exatamente a importância do uso de mísseis em combates no Oriente Médio. E assim, a relação disso com o resto do mundo. De 1945 a 2017, pessoal, 90% do total de 5.000 mísseis lançados no mundo em todo esse período estavam no Oriente Médio. Imaginem que se o Oriente Médio já teve toda essa relevância militar no uso de mísseis, agora nós temos dois problemas diferentes. Um deles é que mais pessoas, mais grupos, mais países estão tendo acesso a mais mísseis e não são os mesmos mísseis. Mísseis com qualidades melhores, ou seja, mais precisos, com alcance maior, e isso então vai fazer toda a diferença aqui na região. Então, eu falei de duas ameaças, né? Proliferação, que é mais gente tendo acesso, e a qualidade dos mísseis. Falando da primeira delas, a proliferação, vou contar para vocês a evolução histórica dessa proliferação. E ela começa na década de 50 com o Egito desenvolvendo seus próprios mísseis balísticos com a ajuda de cientistas nazistas. Israel segue o exemplo no desenvolvimento dos seus mísseis, só que com a ajuda dos franceses. Nas décadas de 1960 a 1980, os mísseis soviéticos já chegaram, ou se espalharam por vários outros países da região, como o Iraque, a Síria, o Egito e a Líbia. E a China também entrou na proliferação, fornecendo mísseis para a Arábia Saudita e para a Turquia. A Coreia do Norte também ajudou o Iêmen, os Emirados Árabes e o Irã. E mais tarde, Estados Unidos, Reino Unido e França enviaram aqui mísseis para Israel. Hoje a estimativa é que o Oriente Médio tenha 11 países com mísseis balísticos ou mísseis cruzeiro. Vou explicar para vocês a diferença. Um míssil balístico, ele segue uma parábola. Imagina que então lançou da Índia até a Rússia, entrando na órbita da Terra. E o míssil cruzeiro, ele voa como se fosse um avião, em linha reta, altitudes mais baixas. Então você imagina que ele vai fazer essa trajetória da Turquia para a Grécia, por exemplo. Ainda nessa linha da proliferação, a disseminação dessa tecnologia, desses equipamentos, nós temos um problema talvez mais grave. Os estados, países, não têm mais o monopólio da tecnologia. Então, o Irã, nos últimos anos, por exemplo, ele disseminou essa tecnologia para milícias no Iraque, na Síria, para o Hamas, para os Houthis no Iêmen e para o Hezbollah no Líbano. Isso torna o acesso a mais grupos, não só estados, a uma tecnologia de guerra mais avançada. Por exemplo, Israel estima que o Hamas, em 2007, tinha centenas de foguetes. Já em 2014, esse número passou para 10.000 foguetes. E aí, em 2021, ele triplica para 30.000 foguetes. Um outro exemplo é o arsenal do Hezbollah, bem mais sofisticado do que o do Hamas. E em 2006, o ano que ele travou uma guerra contra Israel, ele tinha 15.000 mísseis. Hoje, são 150.000 mísseis, sendo 400 dele com alcance para atingir qualquer cidade no território de Israel. E o que significa isso para Israel? Imagina que se o país tiver que enfrentar uma guerra em dois frontes, contra o Hamas na faixa de Gaza e contra o Hezbollah no norte, agora
Israel sofre uma ameaça existencial com esse tipo de arsenal, com essa quantidade de mísseis, com esse alcance, com essa precisão e com essa capacidade. É importante a gente entender que estoques maiores de mísseis permitem levas maiores e mais duradouras. Por exemplo, na Primeira Guerra do Golfo, onde o Iraque e o Saddam Hussein estavam lidando, com uma colisão internacional, o Saddam Hussein lançou um míssil Scud soviético por dia contra Israel, por um período de um pouco mais de um mês. Para efeito de comparação, o Hamas, embora com foguetes menores, menos potentes, lançou em 2014 192 foguetes em um dia. Já em 2021, foram 470 foguetes no primeiro dia do conflito. E agora, dia 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou 2.200 foguetes naquele único dia. Vamos falar agora da segunda ameaça. Lembra que eu expliquei para vocês que a primeira era a proliferação, a disseminação. A segunda tem a ver com a qualidade desses novos mísseis. E aí, vamos olhar para o Hamas, 90% dos foguetes do Hamas, eles têm sido interceptados pelo sistema de defesa israelense, o Iron Dome. Isso significa que o Iron Dome está dando conta, porque a sofisticação deles ainda não é tão avançada. Isso acontece em grande medida porque o Iron Dome, o sistema de defesa israelense, é de uma classe mundial, um dos melhores do mundo nessa categoria. Para vocês terem uma ideia, no ataque de 7 de outubro, dos 1.400 israelenses que morreram, só 4 morreram devido a um ataque de foguete. E desses 4, 2 morreram com um ataque cardíaco correndo para um abrigo. Então, tecnicamente, só 2 mesmo morreram com o efeito direto dos mísseis. O problema é que os mísseis estão se tornando mais precisos. Considerem os Scuds, os soviéticos que o Saddam tinha. Eles eram muito caros, eles eram muito difíceis de serem operados e eles eram terrivelmente imprecisos. Todos os mísseis têm uma medida para a gente calcular a sua precisão. Esse termo é conhecido como Circular Error Probable. As iniciais são CEP, Circular Error Probable. Em português é erro circular provável. Deixa eu explicar para vocês como que funciona isso daqui no mapa. Deixa eu pegar o exemplo do Scud e vamos olhar aqui para Jerusalém, pegar aqui, por exemplo, a Cidade Velha, Ela está localizada mais ou menos aqui. Para vocês entenderem, o CEP do Scud é de 2 quilômetros, ou seja, 50% de todos os mísseis lançados vão atingir um raio de 2 quilômetros ou qualquer coisa nesse raio de 2 quilômetros. Deixa eu mostrar para vocês no mapa, para vocês entenderem. Então vamos pegar uma distância daqui, cruzando no meio da Cidade Velha, isso daqui 4 quilômetros. E aí a gente pegar e desenhar uma circunferência toda, isso significa que o CEP vai dizer que o míssil pode cair em qualquer lugar aqui dentro. Bastante impreciso. Só para vocês terem uma ideia, aqui, isso daqui é a Cidade Velha de Jerusalém. Os lugares mais sagrados aqui para as 3 religiões monoteístas. Então, você lançar um míssil, ele pode cair em qualquer lugar aqui dentro. Então, esse é um exemplo de bombas ou mísseis muito imprecisos. A diferença, o oposto a isso, são os mísseis e bombas inteligentes. Em 1990, só 9 países tinham esse tipo de tecnologia que usavam navegação inercial e satélites para atingir os seus alvos. Até mesmo China, Índia e vários países da OTAN também não tinham isso. E aí, quando a gente chega em 2017, 56 países vão adquirir essa tecnologia. Ou seja, ela está sendo disseminada numa escala muito rápida e muito maior. Isso inclui o Irã e os seus mísseis, como o Shahab-1, que é uma cópia do antigo Scud que o Irã usou para atacar o Iraque na década de 90 e 2000. Ele tem um CEP de 500 metros, ou seja, 50% dos mísseis vão cair aqui num raio de 500 metros.
que seria mais ou menos o equivalente à Cidade Velha, muito mais precisos do que os antigos Scuds do Saddam. Hoje, os mísseis mais avançados do Irã, a família de mísseis Fateh-110, eles têm um CEP de 35 metros. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Então, a gente estava aqui com os nossos CEPs diferentes. Agora, para mostrar os 35 metros, eu vou precisar dar um zoom bem maior. Esse é o Muro das Lamentações, 73 metros. E aí a gente vai, né, fazer aqui. Essa é a precisão. 50% dos mísseis iranianos mais avançados têm essa precisão, vão cair aqui nesse espaço, dentro desse espaço. Com os satélites mais avançados, isso pode diminuir, ao invés de 35, né, no caso aqui os 70, para 5 metros. Então você realmente consegue acertar quase que onde você quiser. Vejam aqui o espaço, né? E agora, se a gente comparar as distâncias, a gente estava falando de um primeiro míssil nessa escala, com esse CEP, aí depois nós viemos para mísseis nesse CEP, e agora nós estamos lidando com essa escala de precisão aqui com o CEP do Fateh-110 iraniano. Por exemplo, em 2020, o Irã retaliou, né, na morte do Soleimani, que era o general da Guarda Revolucionária, usando um desses mísseis, e eles acertaram um carro, um Humvee americano numa base. Portanto, a chegada desses mísseis de mais longo alcance, eles dificultam a vida de Israel e facilitam dos seus inimigos. Porque agora você pode lançar mísseis, né, ou pode atacar Israel de diversos lugares diferentes. O exemplo aqui do que eu comecei falando hoje para vocês é do ataque que veio do Iêmen, né, uma localização mais distante do que os vizinhos imediatos. Isso não quer dizer que os mísseis, foguetes mais simples, com menor alcance, não sejam úteis. Porque Hamas e Hezbollah, que tem fronteira direto com Israel, vão usar esses mísseis, esses foguetes, numa quantidade maior, porque eles são mais baratos. E em guerras longas, vão ajudar. Mas agora Israel tem que se preocupar não só com as ameaças próximas e diretas e imediatas, numa guerra longa, com maior quantidade, com barragem de foguetes sendo lançadas, mas também agora com inimigos diversos de outros lugares que estão lançando mísseis mais poderosos. Um outro elemento importante dessa história é que uma precisão mais apurada desses mísseis vai dificultar a vida de Israel, porque hoje Israel trabalha com o Iron Dome, que ele calcula onde os mísseis vão cair. E se eles forem cair no meio do nada, Israel nem lança os seus mísseis para interceptar os foguetes. Agora, se eles forem mais precisos, Israel vai precisar ter uma quantidade muito maior. Para vocês terem uma ideia, em 2006, o Hezbollah não tinha mísseis guiados. E agora o Irã está distribuindo um kit que permite que esses mísseis tenham uma precisão e sejam guiados e direcionados. E aí Israel vai ter que interceptar todos eles, porque eles estão direcionados para atingir áreas urbanas maiores e de risco para a população. E a conta para Israel vai ser muito maior, porque cada um dos interceptadores do Iron Dome custa $100 mil, enquanto, por exemplo, um foguete do Hamas custa $1.000. E um outro sistema, né, de bateria aérea israelense, que é o Stiling de Davi, custa muito mais do que os $100 mil do Iron Dome. Israel vai ter que começar a ter essa quantidade de armamento e escolher quando é a melhor hora de usar. E aí Israel vai ter que fazer algumas coisas. Uma delas é refinar a precisão dos seus algoritmos para saber onde os foguetes vão cair, porque aí ela vai poder economizar, né? Não gastar tanto com os interceptadores. E a segunda opção, que por sinal Israel já está usando, é usar a guerra eletrônica para interferir no sinal dos radares, dos GPS desses foguetes, para que eles não tenham essa precisão. A terceira opção de Israel é se concentrar em interceptadores mais baratos. E aí Israel desenvolveu e está testando um sistema chamado Iron Beam, que são lasers que interceptam e destroem esses foguetes. Eles não são tão fáceis assim de serem usados, não estão integrados nessa guerra, por exemplo,
porque eles são grandes, são equipamentos grandes e eles não funcionam em dias nublados muito bem. Israel também pode contar com seus aliados. Os Estados Unidos têm um grande radar de banda X no deserto de Negev e, além disso, interceptaram vários mísseis lançados pelos Houthis no Iêmen pelos seus navios no dia 19 de outubro. Um desses mísseis foi até mesmo interceptado pela Arábia Saudita, que não tem relações diplomáticas com Israel, mas ela compartilha do mesmo sistema americano de defesa. E, na verdade, em junho do ano passado, Israel se juntou a uma aliança de defesa do Oriente Médio, MEAD, que é liderada pelos Estados Unidos e usa essa tecnologia americana, com vários outros países árabes também fazendo parte. Ou seja, pessoal, vocês podem ver que a tecnologia está alterando o campo de batalha, está trazendo mais gente para dentro dessa história, não só países, mas organizações terroristas, e a precisão, o alcance desses mísseis altera o equilíbrio de poder, altera a geopolítica local. Ao longo dos anos, vários desses inimigos de Israel têm desenvolvido e acessado essas tecnologias mais sofisticadas, e Israel tem corrido por fora também, criando sistemas de defesa mais avançados. Nos próximos anos, dada a situação aqui, o que nós temos que medir é quem vai avançar mais rápido nessas tecnologias, porque isso vai determinar uma vantagem militar decisiva para as guerras, confrontos e para a geopolítica do Oriente Médio. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar like no vídeo, seguir o canal, ativa o sininho e compartilha com seus amigos.